Neste mês de dezembro, em encontro em São Paulo, o MST fez o balanço das ações do movimento e debateu os desafios da reforma agrária no governo Lula. A gente vai falar sobre esse balanço, sobre perspectivas para 2023 com a Kelly Maforte, ela que é coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Oi, Kelly, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marilu. Prazer muito grande estar aqui com você e com toda a sua audiência. Prazer é o nosso, Kelly. Bom, você e o João Paulo Rodrigues, né, que também é da Coordenação Nacional, apresentaram aí um programa da luta pela reforma agrária nos últimos anos, fizeram um balanço das ações do movimento, projeções também para o próximo governo, que tem como um dos grandes desafios acabar com a fome, né, Kelly? E aí a luta pela terra torna-se essencial, na sua opinião? Sem dúvida, nós estamos encerrando um verdadeiro ciclo, né? Que é esse ciclo do golpe. Foi bastante importante a eleição do presidente Lula, porque ela traz uma perspectiva, uma esperança para os mais pobres do nosso país e também para as famílias sem terra. Nós, do MST, realizamos um encontro de balanço junto com os nossos amigos e amigas lá na nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, e ali a gente pôde, né, trazer alguns elementos, tanto em relação à resistência, essa nossa resistência ativa, que foi uma forma, né, de sobrevivência durante todo o golpe, na qual a gente conseguiu retomar o processo, né, de fortalecimento de organização das nossas áreas, dos acampamentos e assentamentos, e, ao mesmo tempo, uma ampliação da nossa relação com a sociedade, o que é bastante importante para proteger as famílias da violência. Você falava há pouco, né, dessa situação também que nós estamos vivenciando na Bahia, e o conflito da luta pela terra do país, ele não se interrompe. Então, nós também, no Movimento Sem Terra, fomos vítimas disso, né? Só que essa resistência ativa, ela ajudou a proteger as famílias sem terra, e o apoio da sociedade foi fundamental. Mas, além disso, nós também nos envolvemos com muita força durante a pandemia nas ações de solidariedade, como um processo de enfrentar essa pandemia da fome, né, junto com a pandemia do vírus. E a gente se defrontou com uma realidade completamente devastadora de pessoas que perderam suas casas, perderam seus empregos, foram para a rua. Nós já temos hoje 1 milhão de pessoas que vivem em situação de rua no Brasil, e nós temos também, né, muitas pessoas que estão passando fome, mesmo quando elas têm um teto para morar, mas elas não têm o que cozinhar nas suas casas, né? Então, essas ações de solidariedade, elas se converteram em muitas ações orgânicas, ativas, né, com cozinhas solidárias, Banco Popular de Alimentos, agentes populares de saúde, agentes na própria comunidade. Isso fez com que a gente conseguisse chegar ao final desse ano com um balanço de 8,2 milhões de quilos de alimentos doados, isso é mais de 8 mil toneladas de alimentos doados da reforma agrária, e também nós estamos, né, com uma marca grande de famílias que receberam as marmitas da terra, né? Hoje já chega, né, a pelo menos 2 milhões de marmitas da terra distribuídas ao longo dessa pandemia, e isso não parou. Nós estamos agora no Natal com mais uma campanha do Natal Sem Fome Solidário. E, obviamente, Marilu, que a gente não faz isso sozinhos, né? O MST é um mobilizador da solidariedade, mas a gente tem essa ação que vem dos assentamentos e acampamentos, das nossas cooperativas, agroindústrias, mas, ao mesmo tempo, a sociedade tem ajudado bastante, né, com campanhas financeiras, através das nossas redes do Armazém do Campo. Então, o MST é um grande disseminador e organizador da solidariedade, e a sociedade também nos ajudando. A gente vai com as nossas brigadas voluntárias até os territórios das periferias e faz as ações de solidariedade. Isso é uma marca importante. Além disso, a gente teve, né, todo um processo aí de avanço na nossa produção de alimentos, aumentou a produção de alimentos no MST, mesmo com todas as dificuldades de política pública. Nós também vimos estruturar o Finapop, que foi um financiamento popular, organizado por amigos, aliados nossos, né, que disputou recursos junto ao mercado financeiro para poder apoiar cooperativas de reforma agrária. E, além disso, né, nós fomos buscando
fazer essa resistência também a partir dos territórios, com as nossas escolas, os nossos centros de formação, no MST, né, nos territórios do MST, tem cerca de 2.000 escolas, 58 centros de formação, mais de 300 cooperativas, né? Isso tudo dá uma resistência bastante importante. E nos acampamentos, que também tem muitos acampamentos que conseguem estar num pedaço de terra, né? Por uma série de condicionantes, assim, negociações locais, resistência, e nós temos muitos acampamentos produtivos, mas esses acampamentos também sofreram muito, né, com as ameaças de despejo. Felizmente, por causa da campanha Despejo Zero, que nós ajudamos a construir, nós conseguimos resistir diante desses despejos todos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, em alguns locais a gente sofreu, mas essa é uma articulação política de muita unidade nos movimentos, né, urbanos e rurais, que a gente também queria destacar como parte desse balanço. Exato, você falou da marmita da terra, depois eu vou falar ainda mais sobre a qualidade, né? Como o MST está muito à frente, quer dizer, até no ato de solidariedade, vocês entregam uma comida de qualidade. A gente tem, obviamente, várias campanhas, mas geralmente com produtos industrializados. Nada contra, porque quem tem fome precisa realmente comer, mas vocês dão exatamente um produto de qualidade, um alimento mesmo, não é um pacote, alguma coisa, tá ali, é o produto da terra. Então, realmente vocês estão muito avançados em relação a tudo também, Kelly, em relação ao planeta, né, a preservação do planeta e também a preservação do ser humano quando ele come esse alimento de qualidade. Então, ele não intoxica, não é mesmo, o próprio corpo, porque o alimento que vocês produzem é sem agrotóxico, né? Então, eu queria justamente entrar nessa questão. A questão do PL do veneno, quer dizer, é uma preocupação para o próximo ano. A gente está com um congresso reacionário, novamente, muito conservador. Qual que é a expectativa em relação a essa questão dos agrotóxicos que vocês enfrentam aí e praticam? Ou seja, vocês não usam o veneno para fazer a produção de alimentos. Olha, Marilu, a luta pelo direito à alimentação e uma alimentação saudável é o próximo desafio que nós temos daqui para frente, né? Porque esse alimento, ele tem que ser fruto de uma relação social, de uma terra dividida, de uma terra com reforma agrária, uma terra que não seja somente para a produção de commodities agrícolas, para exploração mineral, uma terra sem trabalho escravo. Então, esse alimento, ele tem que ser portador de uma mensagem, de uma relação social livre e justa. Além disso, a gente tem visto o quanto que a questão ambiental está totalmente relacionada à questão agrária. Então, hoje, a preservação das florestas, a preservação dos biomas, as suas especificidades, mas principalmente termos solos férteis, é uma condição para que a gente possa, né, fazer frente à crise ambiental. E quem faz esse processo de preservação ambiental, de convivência, equilíbrio com a natureza, são justamente os povos do campo, das águas, das florestas. Na reforma agrária, nós temos um grande, né, guarda-chuva que abriga em 88 milhões de hectares de terra, 1 milhão de famílias assentadas. Nem todas, né, são ligadas ao movimento, uma parte disso é regularização fundiária, a maior parte na Amazônia. Mas desses 88 milhões de hectares de terra que estão nas mãos, né, da reforma agrária, 56 milhões de hectares é de mata, é de floresta. Então, essa é a prova de quem mais preserva, né? Para a gente poder, quem mora na cidade, quer ter uma terra preservada, quer fazer frente a essa questão da crise ambiental, o colapso climático, tem que defender muito a existência de povos camponeses, povos, né, das águas, das florestas, porque são esses povos que ajudam a preservar esses biomas. E o outro elemento é esse da comida de verdade, uma comida que seja comida, né, e também uma comida sem veneno. Hoje, cada vez mais, os produtos ultraprocessados, eles estão entrando com força na dieta do povo pobre.
Nós tínhamos aqui no Brasil uma tradição de que isso era mais uma comida ali, né, que acabava pegando segmentos da classe média, uma comida pronta, tal, né, de fast food. Mas isso cada vez mais, né, a indústria foi se adequando e fazendo essa comida barata. Parece que ela é barata, né? Embutidos, é cheio de açúcar, cheio de sal, mas na realidade a gente está se envenenando. A pesquisa da USP, em parceria com a FGV, ela traz dados alarmantes, né, Marilu? Ela mostra que no o ano de 2019, eles pesquisaram, né? Morreu mais gente no Brasil devido ao consumo de ultraprocessados, né, doenças decorrentes disso, foram 57 mil mortes, do que mortes por homicídios, essas mortes violentas, que naquele ano foram 45,5 mil pessoas. Então, algo está muito errado na comida e nesse sistema de alimentação. Então, da mesma forma que o Brasil teve a potência, né, de criar o Sistema Único de Saúde, né, a gente fez toda essa luta, essa batalha, a gente precisa criar um sistema de comida de verdade, um sistema alimentar de alimentação saudável no nosso país. Isso tem uma parte que é o acesso à comida, né, então o enfrentamento à fome, mas tem uma outra que é a gente ampliar a produção de alimentos, e a gente só faz isso com política de Estado. Então, que o Lula tenha esta coragem, né, da gente conseguir erguer aqui no nosso país um sistema alimentar forte, porque isso vai se complementar com as políticas de transferência de renda, isso é uma parte muito importante, uma política também de criação de empregos, mas nós temos que ter mais comida que venha da roça, mais comida de verdade, e a gente espera que isso possa ser dado um salto também no governo Lula. Exato, agora a gente sabe que o Lula precisa fazer aí exatamente convites, né, a políticos de outros partidos para compor justamente o governo. Fala-se do Carlos Fávaro, não é, do PSD de Mato Grosso, para o Ministério da Agricultura. Enfim, como é que você está vendo também toda essa negociação, né? Como é que o MST está acompanhando essa negociação, principalmente aí nessa questão do Ministério da Agricultura? Olha, o MST não se assusta com esta composição do governo ampla, porque se houve uma frente ampla para derrotar Bolsonaro, né, nada mais justo que essa frente ampla também esteja ocupando espaços, né, no governo. Obviamente que o Lula ele faz ele faz um debate muito importante na composição ministerial, porque ele coloca os seus 3 objetivos prioritários, que é o enfrentamento à fome, que é ampliar a questão, né, do acesso da população brasileira ao SUS, mas principalmente às especialidades do SUS, e o terceiro objetivo, que é fortalecer a educação básica no nosso país, né, inclusive fazendo frente a todo esse problema que nós tivemos na pandemia de defasagem escolar das crianças e adolescentes, um alto índice de evasão, né? Então, essas 3 prioridades do Lula, ele, como um excelente e melhor jogador, né, que nós temos na política brasileira, esses 3 objetivos eles são prioritários na negociação ministerial. Então, eu não estou vendo, né, simplesmente um loteamento, né, de forças políticas, mas também uma discussão a partir desses 3 objetivos, né? Então, acho que a sociedade brasileira confiou no Lula, né, confiou a ele esta capacidade de liderança, né? Obviamente que muitas coisas não vão se resolver no governo, né? São as lutas concretas, é a mobilização popular, e vai ajudar, inclusive, também a ditar, né, os rumos em relação às prioridades do governo, mas obviamente que nós temos muita confiança no presidente Lula, toda a sua habilidade política na composição ministerial, e o Ministério da Agricultura já existe há muito tempo, né? Esperamos que não seja feita uma guerra ideológica ali e que haja muito espaço para a agricultura familiar. Recebemos com muita alegria a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, estamos às vésperas, né, da indicação também de quem estará à frente dessa pasta. Então, vamos para frente, porque temos grandes desafios aí de aumentar muito a produção de comida no nosso país.
Certo, Kelly, a gente está com o tempo esgotado, mas vou aproveitar aqui a sua presença para falar de uma notícia, né, que eu li no UOL, do colunista Carlos Madeiro, onde ataques estão sendo feitos na comunidade do Cupim, em Corrantina, no oeste baiano, de novo aqui a Bahia sendo vítima, né, os mais humildes. Então são pessoas que estão ali há muitos e muitos anos, uma disputa por terra já histórica. A gente sabe que não está ligado ao MST, mas realmente é muito comovente, enfim, é horrível, porque eles estão matando animais, né? Estão incendiando ranchos, né? Ali nessa comunidade do Cupim. Se você quiser dar uma palavrinha aqui no final, só por conta dessa tragédia também que a gente está vivendo, né? Enfim, essa violência no campo, né, Kelly? Quero expressar toda a minha solidariedade, Marilu, e agradeço por você ter trazido aqui esse assunto. Quero expressar a solidariedade do MST a essas comunidades que estão sofrendo com esta violência que é de bandidos. Bandidos tanto do agronegócio, mas também vinculados à especulação imobiliária e à indústria do turismo, que não querem respeitar regras e a lei básica do nosso país. Então, essa ação é uma ação completamente terrorista, tal qual os atos terroristas que estão querendo impedir a posse do presidente Lula. Estão na mesma natureza. Essa gente tem que entender que nós temos uma outra situação no nosso país, que nós precisamos reconstruir esta frágil democracia brasileira, e isso passa em proteger os territórios e os povos também nas suas localidades. É por isso que eu queria aqui mais uma vez reiterar essa nossa solidariedade ao povo de Correntina, e que essas comunidades elas tenham a proteção, que é a proteção necessária da lei, porque elas estão do lado correto, né, das suas causas legítimas e também da própria legislação. Quem está invadindo esses territórios são esses empresários com seus interesses, e nós precisamos denunciar isso, fazer isso chegar. É final de ano, mas esse povo de Correntina precisa ser protegido. Exato. Você falou também do turismo, que já é uma outra notícia que nós demos aqui agora há pouco, né, com o Eduardo Cerqueira do CIMI, que também os índios Pataxó, também do sul da Bahia, que estão sofrendo. Acho que cabe exatamente seu comentário para essas duas situações que estão realmente muito tensas no oeste da Bahia e no sul da Bahia. A gente agradece demais aqui a sua participação, Kelly, muito obrigada por tudo deste ano, toda a colaboração, super parceira nossa. Um forte abraço, feliz 2023 e até uma próxima. Um grande abraço, Marilu. Vamos lá, o 2023 vem com força. Beijo. Beijo. Falamos aqui com a Kelly Marforte, coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A gente vai agora para o intervalo e volta já já. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.